noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista no Porto Canal. Tem um método da escola alemã por onde andou desde pequeno e a aparente solidão dos marinheiros, ou não fosse um velejador com vários títulos em várias classes no país. É empresário, é presidente da Associação Comercial do Porto e anseia por ser presidente da Câmara Municipal do Porto. Rui Moreira é o nosso convidado de hoje. Boa noite, bem-vindo a esta grande entrevista no Porto Canal. Nós começamos pela notícia do dia, Nuno Cardoso, que já foi presidente da Câmara Socialista, hoje ligado à Câmara Municipal de Gaia, pelo menos tem uma consultadoria numa empresa, anunciou hoje que estava na corrida para as próximas eleições à Câmara do Porto. Considera a candidatura dele uma candidatura independente? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito e dizer que é um prazer estar no Porto Canal. Dizer que relativamente a essa matéria, tal como eu disse relativamente ao candidato do Governo, eu espero que em democracia todos os candidatos possam concorrer. É isso, a democracia. E, portanto, espero que o Sr. Engenheiro Nuno Cardoso possa concorrer e fazer a sua carreira como candidato. Mas olha para a candidatura... Relativamente ao resto, não, como compreenderá, já passou o tempo em que eu era comentador, não ignorando naturalmente aquilo que hoje li na imprensa e que com certeza que os eleitores poderão também julgar, porque essas questões serão julgadas pelos eleitores no dia das eleições. A concretizar-se esta candidatura, estamos a falar de 6 candidatos à Câmara do Porto. É muita gente. Eu creio que são 7, porque também há o candidato tem razão. do Partido Trabalhista. Portanto, somos 7. Isto quer dizer que há muita gente interessada em governar o Porto. É bom sinal. E a sua? Os restantes candidatos são unânimes numa crítica, dizem que é uma candidatura partidária encapotada e há até quem diga que é a candidatura do CDS de Lisboa. Olha, relativamente a isso, eu compreendo que alguns partidos a minha independência e a minha liberdade incomodam. Compreendo que o Partido Comunista incomode muito. Compreendo para outros candidatos que escondem as suas siglas partidárias, nomeadamente nos outdoors que vão aparecendo, que interesse colar-me a isso. Mas isso não tem qualquer sentido. A minha candidatura surgiu de um movimento espontâneo de cidadania, um conjunto de cidadãos que se juntaram, fizeram um manifesto, reuniram, em determinada altura identificaram-se comigo, vieram-me convidar, eu aceitei o convite e assim foi. Mais tarde, eu desde logo disse que quem se quisesse juntar a este movimento, desde que fossem forças democráticas, que teríamos muito gosto. E aconteceu. De facto, surgiu o apoio do CDS do Porto, não foi de Lisboa, que eu saiba, foi da Conselhia do Porto. Naturalmente, aquilo que eu tenho dito e continuarei a dizer é que isso não condiciona nem o projeto, não condiciona as propostas, não condiciona o programa, nem condiciona as listas. Nunca se reuniu com ninguém do CDS no Porto? Não, com certeza que tenho tido conversas com pessoas do CDS todos os dias, como tenho com pessoas do PS e do PSD e do Bloco de Esquerda e até do Partido Comunista e pessoas, algumas que nunca votaram e que agora dizem se calhar desta vez vale a pena votar. As tuas ligações, de qualquer modo, as tuas ligações ao CDS são muito fortes. Em 2009, por exemplo, o Expresso noticiava que estava a ser pensado dentro do partido, que o Paulo Portas gostaria de o ver como cabeça de lista às Mas também recordo que há uns anos atrás também disseram que eu poderia ser candidato do Partido Socialista à Câmara do Porto, depois disseram que eu seria candidato do PSD à Câmara de Matosinhos. E se eu for olhar ao que dizem os jornais, compreenderá que perderíamos o tempo todo a entrevista. A única atividade política que eu tive até hoje é conhecida, fiz parte da Comissão de Honra da candidatura do Dr. Mário Soares da última vez que ele concorreu às eleições presidenciais. Mas tem o rótulo da direita, desse não se livra. Ouça, mas essas questões dos rótulos é coisa, quando eu vivo melhor, veremos, olhando para a minha candidatura... Aliás, diz que é um sacarneirista. Não, a isso digo, que eu tenho uma grande admiração por Francisco Sá Carneiro, que me revejo nele como grande português, como grande político e como patriota, e sem dúvida, portanto, tenho muito prazer em ter pessoas da família dele, nomeadamente a irmã e o filho, na minha candidatura, e são pessoas entusiastas relativamente à minha candidatura, com certeza, pelos valores que ele representa. Mas estará mais ligado ao PPD e PSD se olhar aquilo que escreveu Francisco Sá Carneiro, ele hoje seria considerado um perigoso esquerdista. As questões de segurança, é tido pela sociologia política que as questões de segurança interessam sobretudo a pessoas mais coladas à direita. Ora, nesta campanha só há uma pessoa, só há um candidato que até agora colocou as questões de segurança em cima da mesa, sim, que foi a sua candidatura, o doutor, justamente dizendo que gostava de replicar o modelo que entretanto não avançou da Ribeira para algumas cidades de Porto. Acha que de facto nesta altura essa devia ser uma bandeira é uma bandeira de uma candidatura que se quer afirmar por uma série de valores? Claro que é. E é exatamente ouvindo os cidadãos, e nós isto ouvimos. Olha, a última vez que ouvi isto foi num bairro social. Os números não dizem isso. Não, mas os números, em primeiro lugar, nós
A nossa principal prioridade é a coesão social. E quando olhamos à coesão social, aquilo que nós vemos hoje é que, de facto, há uma série de pessoas que se sentiam e viviam confortavelmente e hoje, subitamente, estão com a sua vida ameaçada. E porquê? Por razões do desemprego dos filhos ou do seu próprio desemprego, porque lhes cortaram os rendimentos, porque lhes cortaram as reformas, porque hoje sentem que o Estado está a desaparecer. Sentem que a manta do Estado está a desaparecer, que lhes descobriu os pés. E por duas razões. Porque o Estado está mais pobre, porque o Estado serve pior e porque o Estado centraliza tudo em Lisboa. E a sensação das pessoas não tem a ver com as estatísticas. Ou seja, se me perguntar se as estatísticas do Porto, em termos da criminalidade, são muito preocupantes, não são. Mas a verdade é que as pessoas sentem essa insegurança, sentem a impunidade. E muitas vezes essas estatísticas decorrem do facto das pessoas já nem sequer apresentar a queixa. Os mais velhos na cidade dizem, e dizem nos bairros, que a partir do pôr do sol têm medo de sair à rua e têm medo de ser assaltados. Nós falamos com padres que dizem que andam a falar com as pessoas que vão às missas a pedir para eles não abrirem a porta a desconhecidos. Tudo isto são coisas conhecidas. Mas repare, a questão da segurança é uma questão que não tem a ver com direita e esquerda. Os países mais seguros do mundo eram de extrema esquerda, como sabe. Portanto, isso para já é um mito. Em segundo lugar, a questão principal da preocupação das pessoas, o que é? As pessoas, neste momento, o que é que precisam de saber? Precisam de ter alguma coisa a que se agarrarem. E o que nós estamos a propor é muito simples. São, em primeiro lugar, um modelo de videovigilância que não seja apenas nas zonas comerciais. Há zonas em que seria importante haver videovigilância porque é a alternativa a encher a cidade de polícias, o que não faz sentido neste momento. Seria um enorme auxílio para os polícias, porque muitas vezes o que sucede é que a polícia tem que recorrer, imagine, a câmaras que existem dentro de estabelecimentos para perceber o que é que sucedeu. Quando nós vamos ao multibanco, nós estamos a ser filmados. E não é por isso que deixamos de usar o multibanco ou que os nossos direitos estão ameaçados. Mas mais do que isso, nós queremos, por exemplo, voltar a uma velha tradição do Porto, que é uma classe praticamente distinta, mas quem diz isto, que são os guardas noturnos. Seria excelente se nas nossas ruas houvesse guardas noturnos nas zonas residenciais, em que as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, que vivem sozinhas, soubessem que bastaria ir à janela e chamar e aparecia alguém. Nada disto tem a ver com securitarismo. Tem a ver com fazer com que a cidade... Quem define é o Ministério da Administração Interna. Não, claro que não. A cidade pode defini-lo, há um corpo disponível e, portanto, a cidade pode defini-lo. A Polícia Municipal diz. Com certeza. A Polícia Municipal aprova. Acho a ideia, falei com o Comandante da Polícia Municipal, que visitei, como visitei a Proteção Civil, como visitei os bombeiros, como visitei a PSP e acho uma ideia magnífica. Seria um enorme contributo para as funções que eles desempenham. Porquê? Porque nós, repito, não temos elementos policiais que cheguem, como todos sabemos. A Polícia Municipal tem um número de elementos, cerca de 200, que é manifestamente insuficiente para a cidade do Porto. Então, através daí, nós não precisaríamos de ter mais polícias, teríamos pessoas que, no fundo, previnem o crime. De qualquer modo, doutor, essa é uma bandeira, como se sabe, habitual nas campanhas do CDS. Não sei se é nas campanhas do CDS, mas na minha campanha é a minha bandeira, isso lhe posso garantir. Rejeita de todo ser, então, um candidato oficioso do PSD do Rui Rio e do CDS do Porto? Eu não sou o candidato oficioso, nem de ninguém, sou apenas candidato oficial de um movimento de cidadãos. Tem uma proximidade muito grande com ele. Quanto a Lisboa, é muito curioso que façam esse comentário, principalmente as candidaturas que se anunciaram elas próprias em Lisboa. A candidatura que me chama candidato de Lisboa teve o cuidado de ir a Lisboa dizer que era candidato. Eu não fiz isso. Eu fiz isso no Mercado Ferreira Borges, que é um símbolo da cidade. De qualquer modo, é muito próximo do Rio. A sua candidatura, inclusive, a sua sede de candidatura está localizada no mesmo sítio, na Avenida dos Aliados. Sim, julgo que as outras candidaturas, pelo menos as que eu conheço, o Dr. Pizarro está mais próximo da Câmara e o Dr. Menezes estará logo abaixo, junto ao Café Guarani. Pelo menos é aquilo que eu vejo, porque ainda hoje estive na minha sede e estou particularmente atento a isso. Na comunicação social, pelo menos, parece seguir as pisadas do Rio. De vez em quando tem agora umas diatribes com o maior jornal dos maiores do país. E o do Porto, o que é que se passa? É um estilo de campanha ou... Não, é um estilo de jornalismo. Isso quer dizer o quê? Eu compreendo que eu não tenho... Sabe que o Rio andam sempre costas voltadas com a imprensa. Mas eu não tenho costas voltadas com a imprensa, nem com os jornalistas, com quem aliás colaborei nesse jornal de que está a fazer referência. Como compreendo, eu relativamente ao Porto Canal não tenho queixa nenhuma. E como estou consigo aqui, se eu tivesse relativamente ao Porto Canal, dizia-lhe olhos nos olhos. Relativamente a outros meios de comunicação social, falo com eles diretamente. Peço desculpa, mas por uma questão de boa educação. Apenas refiro que o Porto Canal me tem tratado naturalmente muito bem, como tem tratado aos outros, e não tenho razão nenhuma de queixa. Andam sempre de costas voltadas com o Rio, durante muitos anos. Sim. O que é que mudou?
Em primeiro lugar, essa história das costas voltadas não corresponde à realidade. Eu conheço o doutor... Li algumas coisas em que eu criticava, sim. Mas com certeza, e continuarei a criticar, como o doutor Rui Rio, amanhã, no dia em que eu for Presidente da Câmara, e ele com certeza escrever-me, vai criticar a mim. Mas isso eu reparo. Para sermos claros, eu conheço o doutor Rui Rio seguramente há 50 anos. Mas o facto das pessoas se conhecerem e o facto das pessoas se identificarem com algumas coisas não quer dizer que se identifiquem com todas, principalmente naquilo que é o domínio público. Aquilo que eu fiz em determinada altura foi fazer críticas ao Dr. Rui Rio, umas delas que eu considero que ainda são atuais, em matérias, por exemplo, como a cultura, em que acho que não foi valorizado suficientemente a importância que a cultura tem no desenvolvimento da cidade. Mas houve outras matérias em que o Dr. Rui Rio tinha razão e eu não tinha razão. Ele teve razão antes de 2007 porque percebeu que era muito importante ter as contas da cidade de uma determinada forma. Nós, na altura, todos nós, eu também dou mão à palmatória, acreditávamos, se calhar, que iríamos poder continuar a governar o país e a governar as cidades da maneira que governamos. Nesse aspecto ele tem razão. Eu não tenho sempre razão, ele também não terá. Mas, portanto, sobre essa matéria, a questão é muito simples. Disse há pouco que na campanha que faz, nas ruas, como já foi aos bombeiros, foi aos bairros, é curioso que, em relação a esse aspecto muito específico, não parece seguir com a mesma intensidade que o Rio essa política de visitar os bairros sociais. Há poucas notícias que o dão nos bairros. É porque, de resto, a sua candidatura de vez em quando é acusada de ser um bocadinho snob. É porque não acha que é esse o lado ou não é ainda esse o tempo? Essa história da candidatura snob, desculpe eu rir, não é? Mas, enfim... não tem nada a ver com isso. Em primeiro lugar, tem a ver com uma questão. É que nós, nem todas as iniciativas de campanha que fazemos, e fazemos várias iniciativas de campanha todos os dias, nem todas entendemos tornar públicas. Por vezes, a minha candidatura quer ouvir os cidadãos. E muitas vezes a presença da comunicação social, como muito bem sabe, interfere com essa nossa atividade. Eu, quando quero estar num bairro, não quero estar lá 10 minutos para tirar fotografias. Eu quero estar lá para ouvir as preocupações deles, para saber o que é que se passa, às vezes para almoçar com eles, para ir à casa deles. E esse tipo de relação é uma relação que, por questões de privacidade, não é agradável para eles quando subitamente estão jornalistas. Eles podem dizer coisas que, se calhar, olha, relativamente à segurança, se calhar há associações de moradores que na vossa presença não são capazes, porque se sentem intimidados relativamente a algumas pressões que sentem, da informalidade que há na cidade, na vossa presença eles não dizem. Mas tem ido a muitos bairros? Tenho ido a alguns. Muitos? Alguns. E iremos a muitos mais, com certeza. Por exemplo, o seu diretor de campanha já disse que se trata, pensei que fosse essa a justificação, da única candidatura em que não é a candidatura que vai ter com as pessoas, são as pessoas que vão ter com a candidatura. Isto quer dizer o que é o certo? O que quero dizer é que eu acho que essa declaração foi mal interpretada, mas explico-lhe. O que acontece é que nós, por exemplo, fomos os primeiros a abrir sede. E o que acontece é que o que nós verificamos é que, enquanto muitas vezes as outras candidaturas têm que ir a sítios, dizer o que nós gostávamos de visitar, queríamos saber se temos segurança, se as coisas lá vão correr bem, o que está a acontecer com a nossa candidatura é o contrário, é que nós estamos a ser convidados pelas pessoas para as ir visitar, para ir às instituições, para ir aos lares, para ir a um conjunto de sítios em que nós somos muito bem recebidos e as pessoas têm ido exatamente à nossa sede de candidatura fazer esse apelo. E isso é muito interessante, ou seja, nós compreendemos subitamente que, não sendo um partido, tendo uma organização com caráter completamente diferente, com muitos voluntários, com pessoas da esquerda à direita, que todas essas pessoas vão formando um círculo e são essas pessoas que, no fundo, nos vão também aconselhando, não só relativamente ao programa, mas também à forma de fazer campanha aos locais onde vamos. E isso surge na candidatura, surge na sede, surge no nosso Facebook, surge por e-mails, surge por SMS, surge de uma série de formas diferentes. É esse o significado. Ou seja, nós, porque a nossa candidatura emana da sociedade, isto começou com o movimento de cidadãos e todos esses cidadãos, cada um deles conhece o seu canto do Porto, tem a sua preocupação e são eles, no fundo, que vêm ter connosco e dizem, olha, tenham atenção que ali há uma instituição, ali há uma necessidade, ali há uma pessoa que quer falar convosco e, portanto, isto resulta muito bem. E resulta de tal maneira que nós sentamos lá e ouvimos. E, acima de tudo, as pessoas precisam de ser ouvidas. As pessoas não querem uma campanha onde são fotografadas. Não é esse o objetivo que as pessoas têm. Até porque as pessoas querem saber o que é que nós temos para lhes dizer e querem, muitas vezes, as pessoas precisam desabafar connosco. E esse papel tem que ser feito. Já percebi. Quando disse que, antes de avançar como candidato, disse que só avançaria quando tivesse garantido o financiamento da sua campanha.
Eu não disse o financiamento, o que eu disse foi as condições. Isso quer dizer que estamos a falar... As condições foi entendido. Não estava. Quando eu falei nisso, não era uma questão de dinheiro. A questão, onde eu disse que quando tivesse as condições reunidas, sabe quais eram as condições reunidas? Eu precisava ter a certeza que as pessoas que hoje compõem, que formaram o primeiro manifesto, que se chamava Dar o Porto ao Manifesto, que as pessoas que depois formaram e formam a Comissão de Honra, que os mandatários que eu precisava, que estavam disponíveis. Porque eu não tenho uma máquina partidária. Eu não tenho tropas que apenas porque envergam um símbolo qualquer, uma pessoa telefona e elas aparecem. Mas uma campanha precisa de dinheiro, portanto tem que o ter, claro, tem que ter financiadores. Com certeza. Quanto é que tem previsto gastar? Não, isso... Olha, cumprirei a lei absolutamente e certamente que não esgotarei o máximo previsto. A sua candidatura lançou de resto um apelo às restantes para que limitassem os gastos na campanha. Teve algum feedback disso? Não tivemos nenhuma resposta, razão pela qual já temos os outdoors na rua. Se essas candidaturas tivessem querido responder ao nosso desafio, nós não teríamos feito outdoors. Nesta altura acho que era mais útil, mas compreendo que em alguns casos, porque por falta de visibilidade ou por necessidade de afirmação ou por lógicas partidárias, que as coisas sejam diferentes. Este de facto era o nosso desejo sincero e escrevemos a todas as candidaturas. O meu mandatário financeiro, o Dr. Francisco Ramos, escreveu a todas as candidaturas e não recebeu resposta e, portanto, nós entendemos que a ausência de resposta, aliás, começamos logo a ver. No dia seguinte compreendemos praticamente o que é que estava a suceder. Temo que esta possa ser uma campanha negra, no sentido dos ataques pessoais? Ataques pessoais haverá, da minha parte não haverá com certeza. Eu vim para esta candidatura para apresentar ideias, tenho procurado cingir-me às minhas ideias, estou a procurar até nesta entrevista consigo dizer quais são as nossas ideias e os nossos projetos, mas há sempre uma variedade. A política muitas vezes resulta em politiquice, sinceramente espero que não, aí acho que ficaríamos todos a perder e os cidadãos ficariam a perder, porque... Como já disse, Dr. Romareira, tem muitos nomes sonantes na sua candidatura. Isso faz-me lembrar um bocadinho o que aconteceu com a Elisa Ferreira em 2009. Tinha também muitos nomes sonantes nas listas, na candidatura, mas na verdade, na hora da verdade e de fazer as listas, não aparecia ninguém. O que eu lhe pergunto é se toda essa gente sonante que está consigo na candidatura está disponível para se manter na Câmara, para fazer parte das listas, mesmo que o senhor não ganhe as eleições. Todas é impossível. Eu tenho tantos apoios que tinha que concorrer a várias câmaras para podê-las ocupá-las todas. Portanto, é impossível. Não tenho possibilidade. Gostaria muito e tenho a certeza que algumas pessoas vão ficar tristes. Isso revela a imodéstia. Mas não é imodéstia. É realidade, de facto, se me perguntar. Nós temos uma lista com, não sei, centenas de não vai ter problemas em ter nomes sonantes nas listas? A questão não é nomes sonantes. A questão fundamental é as equipes que vamos constituir, seja na Câmara, na Assembleia Municipal e também nas juntas de freguesia, terão que ser articuladas em função. No caso das freguesias, procuraremos pessoas que são respeitadas no meio local, que conhecem exatamente a identidade das freguesias, até porque a alteração que vai surgir, começar por lei, nós deixamos de ter 15 freguesias para ter 7, obriga a que as pessoas que são escolhidas conheçam os territórios. Mas não tem nada, nenhum caminho feito aí, tem? Temos feito, com certeza, anunciaremos proximamente os nossos candidatos à junta, sim. Muito próximo. Já os tem praticamente na cabeça, fechados? Sim. Muitos. Não, faltam um ou dois que estamos ainda a pensar, mas temos o assunto. E há surpresas interessantes? Isto não é um jogo de surpresas. Eu não vou apresentar uma lista, não é um Big Brother. Portanto, aquilo que vou apresentar são pessoas que a comunidade conhece. Portanto, as pessoas que nós vamos apresentar são pessoas com provas dadas pela vida que fizeram, pelo seu percurso de vida, nas várias freguesias da cidade. Relativamente à lista da variação, aquilo que eu querei é constituir uma lista com um conjunto de pessoas que eu já sei exatamente quem são, que poderão no futuro assumir o governo da cidade, porque a variação é, acima de tudo, como sabe, o governo da cidade. Relativamente à Assembleia Municipal, haverá muitas pessoas, naturalmente, que fizeram parte do manifesto, que estão na Comissão de Honra, mas desculpe se eu não vou revelar nesta altura um bocadinho cedo. Uma das questões recentes que veio ao público que foi justamente a questão da CERU e das relações entre a CERU e a Câmara Municipal do Porto. Que de resto tem apoiado a posição da Câmara Municipal do Porto na reclamação, na exigência, naquele grito de revolta que veio de resto na primeira página do Jornal de Notícias, com mais de uma centena de individualidades exigindo ao Governo o pagamento de 2,5 milhões de euros. Faço-lhe uma pergunta que já fiz aqui, que é, isso não é
tanta coisa por tão pouco não é um estado, não é um sintoma, um sinal do estado a que chegou o Porto nestes últimos 12 anos na perda de influência? Ou seja, não é também uma crítica a uma das pessoas que o acompanha e que é o atual Presidente da Câmara? Desculpe, não percebi porque é que é uma crítica, não percebo. Para ser claro, é uma vergonha o que estão a fazer ao Porto através da SURU e através do IRU, nos bairros sociais. Ou seja, o que está a suceder não é apenas a nível da reabilitação urbana, é também o incumprimento por parte do Estado Central relativamente a compromissos que havia, relativamente a bairros sociais que são da sua competência. Aquilo que sucedeu é que eu tive o cuidado, eu estive na SURU durante um ano, entre 2001 e 2012. Sim. Em 2012, março de 2012, o representante do Governo na Assembleia Geral, o Governo que é maioritário, fui nomeado ainda no tempo do Governo do José Sócrates, foi à Assembleia Geral dizer que as dificuldades que tinham surgido entretanto com o Ministério das Finanças estavam resolvidas e que eles iriam depositar lá os 2 milhões e meio de euros que deviam. E depois, pura e simplesmente, esqueceu-se do seu compromisso e não pagou. E ainda até agora continua a não pagar. E portanto aqui, agora se me perguntaste 2 milhões e meio são importantes para a cidade, claro que são muito importantes para a Sociedade de Reabilitação Urbana, porque a Sociedade de Reabilitação Urbana tem que cumprir com os seus compromissos, tem trabalhadores, tem que pagar salários, tem que ser o facilitador da construção que está a ser feita. A Sociedade de Reabilitação Urbana, desde o seu início, justificou que o conjunto de obras que o setor privado e o setor público que criaram no Porto foram qualquer coisa como 500 milhões de euros. Para nós termos uma ideia, e é bom que às vezes os jornais e os políticos do Porto, que tão mal dizem da nossa cidade, olhassem este número impressionante. Vou atrás da SURU, 2001, 2011, 10 anos, reabilitação urbana, Porto e Lisboa. Onde é que acha que houve mais a reabilitação urbana? Foi no Porto ou em Lisboa? Eu digo-lhe, houve 50% mais no Porto. 50% mais. 5.700 fogos. Em Lisboa, no mesmo período, 3.800. No entanto, Lisboa é uma cidade mais rica, onde está o Estado, onde também há uma reabilitação urbana, onde há muito mais dinheiro, onde tudo é muito mais fácil e é muito maior. Portanto, a reabilitação urbana do Porto é um desígnio fundamental da cidade. Mas a Câmara também teve alguma culpa, não é? A Câmara tardou em aceitar, não aceitou inicialmente o administrador nomeado pelo Governo, sendo que o Governo não, tem aqui 60%. A Câmara só não aceitou, que eu saiba, refazer o Conselho de Administração depois do meu pedido de demissão. Eu saí no dia 30 de novembro. A essa data, o Governo já devia 2 anos de pagamentos à SURU. Portanto, nessa altura não havia nenhum problema de nomeação. O Conselho de Administração da SURU estava a funcionar em pleno e não havia nenhum problema. O problema da nomeação de um administrador por parte do IRU não resulta da Câmara Municipal do Porto, resulta pura e simplesmente do IRU ter causado este problema. E o que é grave, sabe, é que este assunto antigamente, até no tempo de Salazar, quando queriam fazer maldades ao Porto, ao menos mandavam um ministro. E o que acontece é que a senhora ministra, que ignora completamente o que é a reabilitação urbana, que não tem ideia nenhuma do que faz, mandou cá um funcionário, apareceu sempre um funcionário ainda por cima com uma agenda política, e essa agenda política foi sempre uma agenda de confronto. Acima de tudo, uma agenda de confronto com o Porto. Um antigo vereador da Câmara de Lisboa, que por isso simplesmente veio cá dizer que o Estado devia abandonar a Sociedade de Reabilitação Urbana. Ora, não é um funcionário, seja ele qual for, que deve dizer que o Estado não só não deve cumprir os seus compromissos, como deve abandonar um projeto que o próprio Estado diz que é um projeto fundamental para a cidade e para o país, porque quando nós ouvimos o Governo, está no projeto do Governo, este Governo diz que a reabilitação urbana é o grande investimento público em Portugal. Então, é o grande investimento e quer abandonar? A reabilitação é justamente uma das suas bandeiras. Pergunto-lhe, e de todas as candidaturas também. Algumas não parece, mas é dia sim, dia não, é conforme. Qual é a ideia que tem para o metro? Para o metro, ouça, eu gostaria muito e envolvi-me, eu fiz parte de uma comissão paritária entre a Câmara Municipal do Porto e a Metro do Porto relativamente ao desenho da linha ocidental. E chegamos a uma conclusão, chegamos a um consenso e essa é para mim a próxima linha que é preciso construir. Mas hoje o modelo não é esse. Nos próximos, eu apresento-me às eleições para um mandato de 4 anos. Nos próximos 4 anos, por muito que nos doa, nós não vamos ter novas linhas de metro. Não vamos ter. Não vamos ter porque o Estado português não tem condições para fazer. E isto tem que ser um investimento do Estado. Aquilo que eu espero no metro, porque tudo o resto é demagogia, aquilo que eu espero no metro é que, para já, que o Governo também aí trate bem a cidade do Porto. E que não faça a vergonha que tem feito relativamente às nomeações da administração do metro, dos atrasos sucessivos nas Assembleias Gerais. No fundo,
o Porto tem sido tratado por eles com uma desfaçatez incrível. Depois, um dia, quando as coisas estiverem bem, acho que é mais ou menos consensual, criou-se um consenso. Entre o município, a Metro do Porto, foram feitos estudos estão feitos, custaram algum dinheiro, mas estão feitos. Nós neste momento sabemos que a linha que há de ligar Matosinhos, pelo Parque da Cidade, por Diogo Botelho, que há de ligar então o polo universitário, que há de passar pelo Santo António e há de acabar em São Bento. Essa claramente é a primeira linha para o Porto, e eu apenas concorro à cidade do Porto. Daqui por 10 anos. Agora, se me perguntar quando é que vai ser, olha, se for antes de 10 anos eu fico todo satisfeito porque ainda vou fugir dele. Daqui a 10 anos se calhar já não tenho idade para isso. Acha, pelo seu discurso, adota muito esse discurso do homem que pode colocar o Porto no centro das decisões. Acha que tem estofo para isso? Acho que sim. E acho que os eleitores do Porto sabem que tenho, porque conhecem o meu percurso. Porque as pessoas. Bater-se pela regionalização. Se me bateria pela regionalização, claro. Eu digo isto porque já admitiu publicamente que tinha votado contra. E votei contra e por causa. Estava arrependido. Votei contra, considerando que o mapa que foi apresentado era um mapa que era impossível e inexecuível. Mas também já disse-o há 10 anos atrás, que estava arrependido. Se eu hoje soubesse, mesmo com um mau mapa, teria votado pela regionalização. Mas como lhe disse antes, eu não tenho. Só quem não tem opinião é que não muda de opinião. E só quem não tem a consciência das suas limitações, e eu tenho, é que não reconhece os erros. Agora, o que lhe digo sobre o que está a dizer, como é que eu vejo, é que aquilo que eu fiz nos meus negócios, nas empresas em que estive à frente, na Associação Comercial do Porto e tudo mais, as pessoas sabem muito bem, as pessoas conhecem muito bem e sabem que eu normalmente, nas questões fundamentais, aí sou absolutamente inflexível. Nas lutas pelo Porto em que me envolvi, no Porto Leixões, no aeroporto, na Casa da Música, na RTP, nunca me viram variar de opinião em função de o governo que lá está ser mais amigo ou menos amigo, ou ser do partido A ou ser do partido B. Aí podem ter a certeza que terão sempre o meu partido é, de facto, o Porto, porque eu isso demonstrei e as pessoas conhecem. Está disponível para uma coligação na Câmara? Eventualmente, mas ouça, se há uma coisa que eu não farei e recuso-me a discutir, é cenários de futurologia. Eu fiz isso durante algum tempo, quando era comentador. E às vezes acertava. Nesta altura não me peça para fazer... Não me peça para fazer futurologia. Para eu não ter que dizer que vou ter maioria absoluta, que naturalmente gostava muito de ter. Estamos mesmo a terminar. Disse numa entrevista há relativamente pouco tempo que abriria, com certeza, se fosse Presidente da Câmara, a varanda da Câmara aos jogadores e à celebração da vitória do Futebol Clube do Porto, caso o Futebol Clube do Porto fosse campeão nacional. E disse também, nessa altura, que abriria e que iria para a Avenida dos Aliados. No que então foi mal interpretado, ou terá sido mal interpretado. As pessoas só interpretam mal quando querem interpretar mal. Eu só fui mal interpretado porque o Dr. Manuel Serrão, que é apoiante de uma outra candidatura, resolveu escrever uma crónica no jornal a dizer que eu apoiaria que eu abriria a varanda da Câmara a qualquer clube, quando não foi isso que eu disse a qualquer clube da cidade. O que eu disse também é que eu não vou ficar agarrado à taça como se a taça tivesse sido conquistada por mim, como foi feito por alguns autarcas no passado. Aquilo que eu farei, naturalmente, será abrir as portas da Câmara, será dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, ou ao Boa Vista, ou ao Salgueiros, ou seja qual for o clube, e a partir daí, a partir desse momento, se for o Futebol Clube do Porto, que é o meu clube, eu aí reservo-me o direito então de descer e fazer aquilo que eu costumava fazer antigamente. Que era ir ao pé da estátua do Garrete, que era onde eu gostava de estar, a aplaudir o Futebol Clube do Porto, porque a vitória será sempre uma vitória da cidade e não do Presidente da Câmara. Acha que é assim tão promíscuo um Presidente de Câmara festejar? Não, eu não acho que é promíscuo. Eu acho que é promíscuo quando o Presidente da Câmara, se quiser, faz da vitória de um clube da cidade a sua vitória pessoal. E foi isso que foi feito. E isso sim é promiscuidade. É quando diz a vitória foi minha. E isso podem ter a certeza que não farei, a não ser, porque eu infelizmente já não tenho idade para jogar futebol. Muito bem, terminamos esta entrevista. Eu agradeço-lhe muito a sua presença. Foi um prazer. Nós voltamos para a semana com mais uma grande entrevista. Boa noite para si.